Ó tu que buscas a verdade, que desejas encontrar o consolo da alma e a luz para os teus passos, convido-te a mergulhar no mistério sagrado da comunicação com o Altíssimo. Não é a oração uma necessidade profunda, inscrita no coração de cada ser humano? Nesta jornada, descobrirás como a voz do Criador, que desde a eternidade chama os seus filhos, se faz presente nas palavras que proferimos em oração. Ao acompanharmos juntos os ensinamentos bíblicos, serás conduzido por caminhos de luz e sabedoria, onde cada passo dado em direção a Deus será respondido com uma graça infinita. Permaneça conosco até o final e permita que tua alma se encha da paz que só a comunhão com Deus pode proporcionar. Ó almas desejosas de se aproximar de nosso Senhor, compreendei que a comunicação com Deus não é um simples dever, mas uma necessidade vital para a alma que anseia pela verdade e pela paz interior. É na oração que encontramos não só um refúgio, mas também a ponte que nos liga ao amado, aquele que nos sustenta e fortalece em todas as provações. O Senhor, em sua infinita bondade, nos concede o dom da oração para que possamos, em nossa pequenez, elevar-nos a Ele, que é tão grande. Oh, como é maravilhoso que, por meio da oração, possamos alcançar a sua divina presença e repousar nos braços de nosso Pai Celestial. A oração não é um mero ato ritualístico. Ela é o diálogo sincero e profundo entre a criatura e seu Criador. Ela deve brotar do coração como uma fonte inesgotável de amor, desejosa de se unir ao oceano infinito da misericórdia divina. Quando nos ajoelhamos em oração, devemos fazê-lo com o reconhecimento de nossa pequenez, mas também com a confiança na grandeza de Deus, que sempre nos escuta e nos acolhe. Não existe nada neste mundo que nos dê mais paz do que o repouso no Senhor através da oração. A Bíblia, esse tesouro inestimável, é o guia que nos ensina a orar. Nas suas páginas sagradas, encontramos não só os exemplos dos santos e profetas, mas também as palavras do próprio Cristo, que nos mostrou o caminho da oração perfeita. Cada oração, seja um simples suspiro ou um clamor desesperado, é um passo rumo à união com Deus. Portanto, irmãs e irmãos, que a oração seja o nosso alicerce, a nossa âncora e o nosso abrigo em meio às tempestades da vida. Pois em cada oração encontramos o próprio Deus que nos espera com os braços abertos, desejoso de nos conceder as graças que necessitamos. Ó almas devotas, quão grande é o tesouro que possuímos nos Salmos! Essa joia da Escritura, que nos oferece uma linguagem divina para expressar as mais profundas emoções de nossos corações. Como poderíamos nós, criaturas tão frágeis, encontrar palavras para dirigir-nos ao Altíssimo, se não fosse por essa inspiração celestial? Os salmos são o grito da alma que anseia por Deus, o cântico do coração que busca a paz no Senhor, o lamento do espírito atribulado que encontra consolo na presença divina. Em cada salmo encontramos uma oração para cada situação de nossas vidas, seja em momentos de alegria ou de aflição, de gratidão ou de desespero. Davi, o rei santo e profeta, nos deixou nos Salmos um exemplo perfeito de como devemos nos aproximar de Deus com o coração aberto e sincero. Quando clamamos com o salmista, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", estamos declarando nossa total dependência daquele que nos guia com amor e cuidado. E quando choramos, como no Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste?", expressamos a angústia que muitas vezes sentimos em nossa caminhada espiritual, mas também a confiança de que Ele nos ouvirá e nos resgatará. A oração, meus irmãos, não deve ser uma repetição vazia de palavras, mas sim um derramamento de nossos corações diante de Deus. Devemos aprender a orar como Davi, que não hesitou em mostrar a Deus todas as suas fraquezas e medos, mas também sua confiança inabalável na bondade do Senhor. Assim encontremos nos Salmos a linguagem que nos falta, as palavras que expressam aquilo que muitas vezes não conseguimos dizer. Pois o Espírito Santo, que inspirou Davi, é o mesmo que habita em nós e nos ajuda a orar conforme a vontade de Deus. Que cada salmo seja, então, uma chave que abre as portas do céu para nós, levando-nos cada vez mais perto do nosso amado. Ó almas fervorosas, que anseiam conhecer o segredo da oração perfeita, permiti-me conduzir-vos ao coração daquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Quão grandioso é o mistério encerrado nessas palavras tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundas. Esta oração, que veio dos próprios lábios do Salvador, contém em si a plenitude de tudo o que devemos pedir e desejar.
Quando recitamos Pai Nosso que estais no céu, somos chamados a lembrar que Deus, em sua infinita majestade, é ao mesmo tempo nosso Pai amoroso. Não há maior honra do que dirigir-nos a Ele com essa confiança filial, sabendo que somos ouvidos e amados. Ao dizer, santificado seja o vosso nome, reconhecemos que nosso primeiro dever é a glorificação de Deus. Não há nada mais sublime que aspirar do que a santificação do nome divino, pois é em Deus que toda a santidade reside e para Ele que todo louvor deve retornar. E venha a nós o vosso reino. Rogamos que o reino de Deus, de paz e justiça, se faça presente não apenas em nossos corações, mas em todo o mundo, transformando tudo à imagem da sua divina vontade. Quando dizemos seja feita a vossa vontade, entregamos a Deus nossas próprias vontades, reconhecendo que só Ele conhece o que é melhor para nós. Quanta paz se encontra em submeter-se à vontade de Deus, pois quem confia no Senhor jamais será confundido. E ao pedir o pão nosso de cada dia, expressamos nossa total dependência de Deus, tanto no que se refere ao sustento material quanto ao espiritual, pois sem Ele nada podemos. Enfim, quando suplicamos perdoai as nossas ofensas e livrai-nos do mal, reconhecemos nossa fragilidade e a necessidade constante da misericórdia divina. Cada palavra desta oração é um caminho seguro para o coração de Deus, um tesouro celestial que, se bem guardado, conduz à vida eterna. Que em cada Pai Nosso possamos encontrar não apenas consolo, mas também a chave para a união com nosso Pai Celestial, que tanto nos ama e cuida de nós. Ó amadas almas, voltai vossos olhos para o exemplo perfeito de oração que nos foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que sendo Filho de Deus, não desdenhou em buscar a solidão para se unir ao Pai em íntima comunhão. Como podemos nós, pobres criaturas, deixar de lado a oração, quando o próprio Jesus nos ensinou a sua importância através do exemplo de sua vida? Nos momentos mais difíceis, ele se retirava para orar, buscando forças no Pai Celestial. Quando os fardos da vida se tornam pesados, não deveríamos nós fazer o mesmo, seguindo os passos de nosso Salvador? Recordemos o jardim do Getsêmani, onde Jesus, em sua agonia, se lançou em oração fervorosa. Ali ele nos mostrou a profundidade de sua humanidade e o imenso amor que tinha por nós. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quão sublime é essa entrega total à vontade divina. Não é aqui que encontramos o verdadeiro sentido da oração? Não se trata apenas de pedir, mas de nos abandonarmos completamente nas mãos de Deus, confiando que sua vontade é sempre para o nosso bem. A oração de Jesus no Getsemane é um modelo para todos nós que enfrentamos angústias e tribulações. Assim como ele encontrou forças para cumprir a vontade do Pai, nós também, através da oração, encontraremos a graça necessária para enfrentar nossos desafios. Mas, para isso, é preciso orar com perseverança, como Jesus nos ensinou. Orar sem cessar, sem desanimar, confiando que Deus sempre nos ouve, mesmo nos momentos de maior aflição. Que este exemplo de nosso Senhor nos inspire a buscar na oração a força e a paz que tanto necessitamos. Se Ele, que era sem pecado, encontrou na oração o consolo e a coragem para enfrentar a cruz, quanto mais nós que somos frágeis, necessitamos dessa comunhão constante com Deus. Que a oração seja para nós o alicerce de nossas vidas, assim como foi para nosso amado Jesus. Ó almas que buscam a paz interior, lembrai-vos de que o silêncio é a linguagem divina. Como podemos ouvir a voz de Deus, se o ruído do mundo e as inquietações do coração enchem nossos pensamentos? O Senhor, em sua infinita sabedoria, nos convida ao recolhimento e à quietude, para que possamos perceber a sua presença. No silêncio, Deus se revela de maneira única, tocando a alma com sua graça e conduzindo-a à verdadeira paz. Assim como o profeta Elias, que encontrou Deus não no vento forte ou no terremoto, mas na brisa suave, devemos nós também buscar essa suave voz de Deus em nosso interior. A oração silenciosa é um caminho seguro para a união com Deus. Ela nos ensina a esperar, a confiar, a repousar em seu amor. Muitas vezes achamos que a oração consiste apenas em palavras, mas a verdade é que o silêncio diante de Deus é uma oração ainda mais profunda. No silêncio, a alma escuta e acolhe a vontade divina. É como um diálogo sagrado, onde as palavras são desnecessárias, pois Deus conhece os segredos do nosso coração. Quantas vezes, em meio ao barulho e à agitação, perdemos a oportunidade de ouvir Deus? E, no entanto, Ele nos chama incessantemente, esperando apenas que silenciemos nosso coração para que Ele possa nos falar.
Como é precioso o tempo passado em silêncio, diante do Santíssimo Sacramento, onde a alma, longe das distrações, pode se unir plenamente ao seu Criador. No silêncio, aprendemos a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias forças. Lembrai-vos de que o silêncio é o alicerce de uma vida de oração profunda e verdadeira. Que possamos, como Maria, escolher a melhor parte, sentando-nos aos pés de Jesus em silêncio, ouvindo suas palavras, deixando que Ele guie cada passo de nossa jornada espiritual. Pois no silêncio, encontramos não apenas descanso, mas a própria presença de Deus, que nos fala ao coração e nos enche de sua paz. Ó almas devotas, considerai quão grande é a graça que o Senhor nos concede ao permitir que nos unamos em oração. Não há força maior do que a oração feita em comunidade, pois onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali Ele está presente. Esta união de corações eleva ao céu uma súplica poderosa, que o Senhor não pode deixar de ouvir. Quando oramos juntos, nossos pedidos se tornam mais fortes, como um rio que, ao receber a água de muitos afluentes, se torna impetuoso e irresistível. Assim, nossas orações, quando unidas, movem o coração de Deus com uma força imensa, capaz de transformar situações e tocar almas. Nos Atos dos Apóstolos, vemos a igreja primitiva unida em constante oração, e quão grandes foram os prodígios realizados por meio dessas súplicas. A descida do Espírito Santo no Pentecostes, a libertação de Pedro da prisão, tudo isso nos mostra o poder da oração comunitária. A oração em comunidade não só fortalece os laços entre os irmãos, mas também nos faz sentir a presença viva de Cristo em nosso meio. Como é belo ver a igreja reunida, unindo suas vozes em um só clamor, buscando as graças de que todos necessitam. Mas para que a oração comunitária seja verdadeiramente eficaz, deve ser feita com fé e confiança. Não basta estar presente. É necessário que nossos corações estejam unidos em intenção e desejo. Que cada um de nós, ao juntar seus irmãos em oração, coloque todo o seu ser diante de Deus, com humildade e amor. Se fizermos isso, o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos concederá as graças que tanto necessitamos, e veremos sua mão poderosa agir em nossas vidas e na vida de nossos irmãos. Lembremo-nos sempre, queridas almas, de não desprezar a oração em comunidade, pois ela é uma fonte de bênçãos inesgotável. Que possamos cada vez mais unir-nos em oração, sabendo que, unidos, somos fortes e que juntos podemos alcançar os céus. Ó almas cheias de fé, compreendei que a oração feita com verdadeira confiança é como uma chama que arde no coração do crente e sobe até o céu, tocando o coração de Deus. A fé é a base de toda oração eficaz, pois sem ela nossas palavras são vazias e não alcançam os ouvidos do Altíssimo. Como é grande o poder da fé, que pode mover montanhas, curar enfermidades e abrir os portões do céu. Quando oramos com fé, nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus, acreditando que Ele, em sua infinita bondade, nos concederá o que for necessário para a nossa salvação e bem-estar. Recordemos o exemplo de Abraão, nosso pai na fé, que acreditou contra toda esperança e foi justificado por sua confiança inabalável em Deus. Ele, que estava disposto a sacrificar seu filho único, foi abençoado de maneira extraordinária, porque acreditou na promessa divina. Assim também nós, quando oramos, devemos fazê-lo com essa mesma fé, certos de que o Senhor nos ouve e responde de acordo com sua santa vontade. Mas, minhas irmãs e irmãos, quão frequentemente permitimos que a dúvida se insinue em nossos corações? Como isso enfraquece nossa oração! Devemos então renovar diariamente nossa confiança em Deus, recordando suas promessas e suas maravilhas, para que nossa fé não vacile. A oração feita com fé é como uma flecha certeira, que atinge o alvo sem falhar. Se oramos com essa confiança, o Senhor não nos negará o que pedimos, desde que seja para o nosso bem. Que possamos então orar com fé pura e simples, como a de uma criança que confia plenamente em seu Pai. Pois é dessa maneira que atrairemos as graças de Deus e veremos sua mão poderosa agir em nossas vidas. E se porventura nossa fé for pequena, que não desanimemos, mas peçamos ao Senhor que aumente, pois Ele, em sua misericórdia, nos dará tudo aquilo de que precisamos para perseverar no caminho da salvação. Ó almas que buscam a graça divina, não vos esqueçais do valor da perseverança na oração. Muitas vezes, quando nossas súplicas não recebem resposta imediata, somos tentados a desanimar e a abandonar a oração. Contudo, é precisamente nesses momentos que devemos redobrar nossos esforços e confiar ainda mais na bondade de Deus.
A perseverança na oração é um sinal de amor verdadeiro, que não se deixa abalar pelas adversidades ou pela demora. Como o próprio Jesus nos ensinou na parábola da viúva persistente, devemos orar sempre, sem cessar e nunca desanimar. Se porventura nossas orações parecem não ser ouvidas, lembremo-nos de que o tempo de Deus não é o nosso. Ele, em sua infinita sabedoria, sabe o momento exato para nos conceder o que pedimos, se for para o nosso bem. Muitas vezes, a demora na resposta é um teste de nossa fé e de nossa confiança em Deus. Que prova maior de amor podemos oferecer ao Senhor do que continuar orando, mesmo quando a resposta parece distante? Perseverar na oração é como manter uma lâmpada acesa durante a noite escura, aguardando o amanhecer. Lembremo-nos dos santos que perseveraram em suas orações e foram recompensados com grandes graças. Santa Mônica, que orou por anos pela conversão de seu filho, Santo Agostinho, é um exemplo claro disso. Sua fé inabalável e sua constância na oração trouxeram à Igreja um dos maiores santos e doutores. Assim também, se perseverarmos, veremos o fruto de nossas orações no tempo de Deus, que nunca se atrasa. Portanto, minhas irmãs e irmãos, não desanimemos na oração, mas sejamos como a viúva persistente, que por sua insistência obteve justiça. Que nossa oração seja contínua, cheia de fé e esperança, sabendo que no tempo certo, o Senhor nos concederá a graça que tanto almejamos. Pois aquele que persevera até o fim, verá a glória de Deus manifestar-se em sua vida. Ó almas dedicadas ao serviço do Senhor, não vos esqueçais do poder e da necessidade da intercessão. Quão grande é o amor que demonstramos por nossos irmãos quando, em nossas orações, nos lembramos deles diante de Deus. A oração de intercessão é um ato de caridade sublime que nos permite participar da obra redentora de Cristo, unindo nossas súplicas às dele em favor dos outros. Assim como Abraão suplicou a Deus por Sodoma e Gomorra, assim como Moisés intercedeu pelo povo de Israel, somos chamados a colocar diante do Senhor as necessidades e as dores dos nossos irmãos. Há, na oração de intercessão, uma força que muitas vezes desconhecemos. Quando nos unimos em espírito com aqueles por quem oramos, é como se estivéssemos carregando suas cruzes com eles, aliviando-lhes o peso e oferecendo-lhes a graça que flui do coração de Jesus. Essa oração não é apenas uma demonstração de amor, mas também de confiança na misericórdia divina, que nunca deixa de responder ao clamor sincero de um coração compassivo. Quanto mais intensa for a nossa intercessão, mais abundantes serão as graças derramadas sobre aqueles por quem rezamos. Lembremo-nos de que, ao interceder, nos tornamos verdadeiros instrumentos de Deus para a salvação e o bem dos outros. O Senhor se agrada imensamente quando vê seus filhos orando uns pelos outros, pois esta é a essência da comunhão dos santos. Que grande alegria é saber que podemos, através da oração, alcançar graças para aqueles que amamos, mesmo que estejam distantes ou que nunca tenhamos conhecido. Que possamos, então, oferecer diariamente ao Senhor nossas orações de intercessão, confiando que Ele, em sua infinita bondade, ouvirá e responderá. Que cada súplica nossa seja como um incenso que sobe ao céu, levando consigo as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Pois ao interceder, estamos cumprindo o mandamento do amor. E este amor jamais ficará sem resposta diante do trono de Deus. Ó almas que desejam crescer em santidade, contemplai o poder transformador da oração em nossas vidas. A oração é o alicerce de toda a vida espiritual, o meio pelo qual nos aproximamos do Senhor e permitimos que sua graça nos molde à sua imagem. Não há transformação verdadeira que não comece com uma vida de oração fervorosa e constante. Através da oração, nossas almas se abrem para a luz divina, e o Espírito Santo, como um fogo purificador, começa a operar em nós uma renovação profunda. Assim como o barro nas mãos do oleiro, somos moldados por Deus na medida em que nos rendemos a Ele em oração. Vede os exemplos dos santos que, por meio de uma vida intensa de oração, foram transformados de pecadores em grandes instrumentos da graça divina. Tomemos como exemplo o apóstolo Paulo, que após seu encontro com Cristo, dedicou-se incessantemente à oração e foi radicalmente transformado de perseguidor a apóstolo dos gentios. Esta transformação é possível para todos nós, pois Deus deseja fazer de cada um de nós uma nova criação, renovada em Cristo. Contudo, para que isso aconteça, devemos nos entregar à oração com todo o nosso ser, sem reservas. Lembremo-nos também de que a oração nos aproxima cada vez mais da santidade, pois quanto mais oramos,
mais nos unimos a Deus, que é a própria fonte de toda a santidade. Na oração, encontramos a força para vencer as tentações, a coragem para suportar as tribulações e a sabedoria para discernir a vontade de Deus em todas as coisas. A cada momento de oração, um pouco mais de nosso velho homem é deixado para trás, e o novo homem criado à imagem de Cristo começa a brilhar com maior intensidade. Portanto, irmãs e irmãos, perseveremos na oração e deixemos que ela nos transforme dia após dia. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do poder de Deus para transformar o pecador em santo. E que através de nossa oração, o mundo possa ver a luz de Cristo resplandecer em nós. Ó queridas almas, que vos deleitais na busca do Senhor e desejais ardentemente crescer em graça e santidade, não percais de vista o caminho que conduz à união com Deus. A oração, esse doce diálogo com o nosso Criador, é a chave que abre as portas do céu e nos concede as bênçãos necessárias para enfrentar as provações deste mundo. Como poderíamos nós, fracos e necessitados, caminhar sem a ajuda divina que nos é dada através da oração? Perseverai, pois, neste caminho, sabendo que o Senhor nunca deixa de escutar aqueles que o buscam com um coração sincero. Se este conteúdo tem tocado vosso coração e vos aproximado de Deus, convido-vos a fazer parte desta comunidade que deseja crescer junto na fé. Seguindo este canal, estareis fortalecendo vossa jornada espiritual, encontrando a cada novo vídeo inspiração e encorajamento para viverdes mais profundamente vossa fé. Não permitais que o mundo vos afaste daquilo que realmente importa. Antes, unamo-nos em oração e reflexão, caminhando juntos para a eternidade que Deus nos promete. Quão grande é a alegria de saber que, mesmo distantes fisicamente, estamos unidos em espírito, buscando o mesmo fim, a união perfeita com o Senhor. Este canal é um meio pelo qual podemos fortalecer nossa fé, partilhar nossas experiências e crescer em santidade. A cada novo vídeo, uma nova oportunidade de nos aprofundarmos na Palavra de Deus e de encontrarmos consolo e força para as batalhas diárias. Portanto, minhas irmãs e irmãos, não hesiteis em seguir este canal. Que ele seja para vós uma fonte constante de luz, um apoio em vosso caminho e uma lembrança de que não estáis sozinhos nesta jornada espiritual. Que possamos juntos perseverar na oração e na fé até o dia em que todos nos encontraremos na presença gloriosa de nosso Deus. Amém.